Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Meus amigos, quão firme é a fé de vocês em Jesus? Em um momento oportuno, Jesus testou seus discípulos com essa pergunta crucial: Quem dizem os homens que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Muito bem, Jesus ele foi amplamente reconhecido em Israel como um homem poderoso de Deus, sendo comparado com os maiores profetas, com João Batista, Elias, com Jeremias. Pedro, sempre rápido em responder diante dessa pergunta feita por Jesus, ele exclama que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pelo dom da fé, Pedro reconheceu que Jesus era ungido e o único Filho de Deus gerado pelo Pai para nos redimir dos nossos pecados. Nenhum ser humano poderia ter revelado isso a Pedro, mas somente Deus. Desta forma, Jesus conferiu a Pedro a autoridade para governar a igreja que ele edificaria, uma igreja que nenhum poder na terra ou fora dela poderia vencê-la. Na época de Jesus, não sei se você sabe, meu irmão e irmã, chamar alguém de pedra era um dos maiores elogios que a pessoa poderia receber. Os rabinos antigos diziam que quando Deus viu Abraão, ele exclamou: descobri uma rocha para ser o fundamento do mundo. Nós sabemos que Abraão confiou em Deus e fez da palavra de Deus o fundamento da sua vida e também o alicerce da sua fé. Através da fé de Abraão, Deus estabeleceu uma nação para si. Agora nós temos um outro exemplo, também pela fé. Pedro, ele entendeu quem Jesus realmente era. Ele foi o primeiro apóstolo a proclamar que Jesus era verdadeiramente ungido, o Messias, o Cristo, o Filho único de Deus. Na primeira carta de São Pedro, no Novo Testamento, a igreja, agora apresentada como povo de Deus, ela é descrita como uma casa espiritual e templo do Espírito Santo, onde os membros unidos, uns aos outros, são como pedras vivas. É importante que nós tenhamos essa consciência de que a fé em Jesus Cristo nos transforma em rochas, em pedras espirituais. O Senhor Jesus, ele testa cada um de nós pessoalmente com a mesma pergunta. Ele mesmo nos diz: e aí, quem você diz que eu sou? Nós temos que responder a esse questionamento olhando para o mais profundo do nosso coração
nós não podemos ficar insensíveis às perguntas que Deus nos faz. Rezemos. Senhor Jesus, eu professo e acredito que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é meu Senhor e Salvador e me libertou do pecado e da morte. Dê-me, Senhor, uma fé como a dos apóstolos Pedro e Paulo, e também a coragem e o amor para falar do Senhor aos meus irmãos e irmãs, para que também eles o conheçam como nosso Senhor e como nosso Salvador. Reze comigo, meu irmão, minha irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde seguir, esteja sempre ao meu lado, amparando-me em todas as minhas dificuldades e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo o mal, hoje e sempre. Desça sobre você, desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.